Gazeta Esportiva, muito boa noite. Cadê a música? O Pacheco ficou até nervoso. Aê, abaixa o patriarcado, é a mulherada no comando. Gazeta Esportiva tá na tela para te deixar muito bem informado. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu sempre falo que quarta-feira é meu dia de sorte. Saiu uma vez no meu horóscopo isso, que era o meu dia. E hoje é um dia muito especial aqui para a TV Gazeta. É isso aí, a gente está com muitas emoções, muita ansiedade pelo que há de vir. E comigo no estúdio tá essa super dupla, Alex Miller e José Paim. Vamos, meu garoto! É dia de falar sobre a negociação frustrada do São Paulo pelo atacante Marcos Leonardo. Pois é. Aí acho que é ruim, é chato isso. Fala que vem no nananana, depois ó. E no Santos, Alexandre Matos fez um balanço da janela do clube. Achei super bacana ele dar essa entrevista. E o Palmeiras, hein? O Verdão acumulou dinheiro desde o começo do ano com os jogadores que você nem imagina. E para fechar, é claro, o Corinthians está negociando com o Memphis os valores que está devendo para o atacante. Já pensou? Quanto que ele tem que ganhar? 11, 14 milhões? É muito dinheiro, Michele, muito. Já pensou? Muita coisa. O Silvestre vai explicar tudo para você. Ainda bem que aqui nós somos todos com salário em dia, graças a Deus. E hoje, claro que você tá com saudade. Rodrigo França e o Momento Velocidade. Tudo isso depois dessas dicas. Já voltamos, meu povo, e a janela de transferências internacionais fechou ontem. A FIFA divulgou que o valor envolvido em negociações foi de 9 bilhões e 760 milhões de dólares. Não é possível. De o quê? No futebol do mundo? Do mundo inteiro. Do mundo. Que isso? 9 bilhões? De dólares. E o Brasil é uma pequena parte, porque pela fragilidade da moeda não chega nem a fazer cócegas nos valores do mundo inteiro, né? Exatamente. Então esse é o recorde das janelas de meio de ano. Os clubes paulistas também foram ao mercado e esse é o assunto da nossa enquete de hoje. Dá uma olhadinha, tá lá no site gazetesportiva.com, nosso portal de esportes. Qual time fez a melhor janela de transferências? Bom, Corinthians, sério que vocês estão pondo o Corinthians antes do Transferban, né? Palmeiras, Santos ou São Paulo? Nossa, para participar da enquete, você tem que entrar lá no gazetesportiva.com e deixar seu voto. E o pop-up, diretor? Você não vai pôr o nosso pop-up? E para ajudar na resposta, o que tem que fazer? Para ajudar na resposta de vocês de casa, nós vamos ver, porque assim, a gente não tem de cabeça. Então vamos ver quais foram os reforços dos times, tá bom? O Corinthians, que foi impedido de contratar mais por causa do Transferban, só trouxe um atleta, o atacante Vitinho, que estava livre no mercado. Vitinho. Que nota? Ok. 6. Vamos passar. 6 tá bom. 6 passa de ano. Depende da escola, passa. Aqui não, aqui Não, na aqui Casper não, não, é porque 7. É 7. O negócio é mais em Então cima. ele está de recuperação. Já o Palmeiras contratou os seguintes jogadores: Ramon Sosa, Kelvin, Carlos Miguel, Jefté e Andrés Pereira. Só o Carlos Miguel e o Andrés Pereira, para mim, já tá. Já valeu a janela. Já valeu, arrebentou. E o Kelvin também é bom lateral direito. Sucesso. Agora, vamos ver a lista de quem mais contratou. Foi o Santos. Olha só, Aí é o Alexandre desespero, Matos. Alexandre Matos na parada, passando o rodo assim, ó. Igor Vinícius, o Mike, que era do Palmeiras, né? Ele mesmo. Cabejeiro, William Arão, Adonis Frias, Alex Duarte, Vitor Hugo e Lautaro Dias. 8. Gente. Bom, e o São Paulo? Daqui a pouco tem explicação do São Paulo não ter contratado o Marcos Leonardo, mas vamos colocar na tela quem chegou para o Tricolor. Olha lá. Dineno, Tapia, o Rafael Tolói, Mailton e o Rigoni. Eu acho que o Tolói é o melhor dessa janela, ou não? Eu diria o Rigoni? o menos pior, né? Vamos trabalhar nessa faixa. E aí, o Mailton Alex. eu quero esperar, porque com todo o respeito à Série B, mas a gente tem que analisar tudo. E na Chapecoense, na Série B, o Mailton era o melhor jogador da Chape. Era o recordista de assistências, fazia gols também, e não foi à toa que despertou interesse num grande clube do Brasil. Então eu acho que o Mailton pode vir a ser também uma bela contratação. Vamos aguardar, né? Bom, agora é o seguinte, tendo em vista que fizemos toda essa análise, essa lição de casa para você e para vocês, quem foi que
fez a melhor contratação nessa janela de transferências? Palmeiras, só clicar, pá. Logo a TV vai ter o clique, não vai ter aquela TV 3G, 5G? Tem interação ao vivo. Você vai poder TV 3.0. Podia ser outro número, né? Tipo 3.0. Por que 3.0? Podia ser 9.3, né? Enfim, sei lá, um número mais, sei lá, 3.0. Porque depois vai vir a 4, a 5, é isso? Por que começou na 3? Bom, enfim, clica no site, futuramente vai ser na TV. Fala, Alex, Palmeiras, né? Eu acho que, assim, a mais necessária foi a do Santos, mas a melhor em termos de qualidade, acho que foi a do Palmeiras, até pelo Andreas Pereira, que é um jogador diferente, né? O Santos é o desespero de estar brigando contra o rebaixamento, então tem que contratar muita gente para tentar dar uma virada no Campeonato Brasileiro. Agora, se você pegar a janela do Palmeiras, só o Andreas Pereira, o que você falou aqui, o Andreas Pereira e o Carlos Miguel, pelo amor de Deus, já foi melhor que todas as contratações. Todas as outras, de todos os outros. E o próprio Kelvin, que chegou agora como lateral direito, já ocupou a vaga do Giai. Então, enfim. Todos esses reforços vão concorrer ao Troféu Mesa Redonda, o Oscar do futebol brasileiro. A votação já está aberta. Já abriu? Abriu hoje. Vamos lá. Abriu hoje. E você pode ajudar a escolher os melhores da temporada. Bora. Como? Acessando o site troféumesaredonda.com.br. Você vai montar a sua escalação. Aí depois de escolher o seu time, também tem o concurso cultural. Você vai contar uma lembrança, você vai contar uma história pessoal de como um dos craques premiados nas 21 edições anteriores do Troféu Mesa Redonda marcou a sua vida, e você vai concorrer a uma camisa de um dos 20 clubes da Série A. Legal, né? Se você for escolhido. A premiação dos melhores de 2025 vai ao ar no próximo dia 28 de dezembro. Então vai lá, troféumesaredonda.com.br e participe. Um dia depois do meu aniversário, ó. 27 de dezembro. Então. Olha, vai fazer 25 anos, né? Você. 30 de carreira. O executivo de futebol do Santos, Alexandre Matos, recebeu a imprensa hoje para falar sobre as negociações do clube na janela de transferências. O repórter Thiago Salazar nem precisou subir a serra e acompanhou cada detalhe da entrevista. Dá uma olhada. Fala pessoal, quarta-feira de entrevista coletiva aqui na sala de imprensa da Vila Belmiro. Alexandre Matos, executivo de futebol do Peixe, veio falar sobre essa janela de transferências do clube bastante movimentada. Ao todo, durante os últimos meses, foram 17 jogadores que deixaram o elenco santista, além de 8 reforços contratados. Só ontem, no último dia de janela aberta, o Peixe acertou as contratações dos zagueiros Adonis Frias, Alexis Duarte, além do meio-campista Vitor Hugo e do atacante Lautaro Dias. E o Matos falou sobre essa movimentação do Santos no mercado. O Santos arrecadou algo em torno, que aí tem a variação de dólar, euro, enfim, tem parcelas para frente, enfim, mais de 100 milhões. E entre jogadores que vieram comprados, jogadores livres, enfim, o Santos precisa ser criativo. Muitas vezes a gente precisa atuar naquilo que a gente precisa do momento, sabendo que talvez daqui 1 ano, 2 anos a gente vai ter que atuar novamente, mas no momento a gente tem necessidade. Entre essas 8 entradas aí, o Santos fez um investimento na ordem ali de 43 milhões. Ou seja, um resultado positivo. Bom, entre esses reforços está o Ilharão, que chegou em julho, participou de 1 minutinho da partida contra o Flamengo e nunca mais entrou em campo. A situação dele está despertando muita estranheza por aqui e o Matos foi questionado e convidado a dar as explicações. Dá uma olhada. É um atleta que a gente confia, um atleta que, como eu disse, mostra no dia a dia o seu desejo de contribuir. Ele está incomodado sim, e jogador como ele, vitorioso, que tem profissionalismo, que tem caráter, iria estar incomodado, ele quer ajudar. Ele não veio aqui para receber o seu salário e é isso aí, ele veio aqui para contribuir. Falando em jogador lesionado, o Neymar já deixou claro que não pretende jogar em gramados sintéticos. Só que o próximo jogo do Santos, importantíssimo nessa luta para fugir da zona do rebaixamento, é contra o Galo em Belo Horizonte, justamente onde o gramado é sintético. E aí, será que ele vai para o jogo? O Neymar já colocou publicamente isso diversas vezes, né? Eu até falei isso com o Juan, né? O Juan conversar com ele, a gente representa hoje, né? O Neymar está disponível sempre, obviamente respeitando o limite dele, assim como de todos os jogadores. Eu lembro que a gente foi jogar em Recife
E o Escobar teve um problema lá com o Fortaleza e uma vez não foi a Recife, certo? E essa vez a gente perguntou para ele, ó, você quer ficar, você quer ir? Então acho que vai ser uma conversa mais técnica ali dele, do Neymar com o Juan, para essa definição aí. E a gente vai respeitar e fazer o melhor para o Santos. Bom, pessoal, é isso então. Dúvida se Neymar vai jogar contra o Galo ou não. O Santos bastante ativo nessa janela, muitos questionamentos sobre a parte financeira. Será que o Santos estava realmente em condições de gastar tanto dinheiro, já que na última temporada apresentou um déficit muito grande e uma dívida bruta na casa de R$1 bilhão? Tá certo ou não tá o Santos sem reforçar o time para tentar fugir da zona do rebaixamento? Passo a bola para vocês. Um abraço. Obrigada, Salazar, por todas as informações. Um abraço para você. E aí, o que vocês acharam das falas do Alexandre Matos? Tem que contratar, Michele. Aquilo que a gente disse aqui. O Santos precisa de alguma forma se mexer, porque do jeito que tá, vai cair para a segunda divisão. Então tinha que atuar de alguma forma no mercado, mexer nesse time, para que crie-se aí um fato novo e o Santos não seja rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, em relação ao Neymar aí não atuar no gramado sintético, não existe nenhum tipo de comprovação científica de que o jogador, se jogar no sintético, vai se lesionar. Isso não existe. Isso é um grande mito da bola aí, os jogadores, os ex-jogadores. Você pode não gostar, mas... Você pode não gostar, mas não existe nada que indique que se o cara joga muito no sintético, ele vai se machucar de um jeito X, Y, Z. O cara é atleta do time. Neymar, ele é profissional do Santos, ele é pago pelo Santos, ele tem que jogar onde o Santos for. É uma coisa que eu vou falar aqui pra você, eu não vou fazer o link no dia de chuva, eu não vou no dia... Peraí, eu sou contratado da Gazeta, eu tô aqui pra trabalhar. Neymar é a mesma coisa, se vai jogar no sintético ou não, ele tem que ir com o time, essa é a minha opinião. Eu concordo também, e também, além disso, em relação às contratações, o Santos fez o que era necessário fazer, precisava fazer, até para dar uma resposta para o próprio torcedor que esperava da diretoria uma reação pelos maus resultados, pelo mau desempenho. Quem sabe agora todos lá se unem e acordam para a vida para fazer do Santos pelo menos um time mais competitivo, o suficiente para se manter na Série A do ano que vem. Bom, o técnico Carlo Ancelotti deu entrevista hoje para fazer as projeções do jogo de amanhã do Brasil contra o Chile no Maracanã, mas como já era esperado, o treinador italiano respondeu sobre a declaração que o Neymar deu no começo da semana. Vocês lembram que o jogador do Santos, o Neymar, falou que ficou fora da convocação por questão técnica? É a verdade, porque é uma decisão técnica que se basa sobre muitas coisas. Lo que o jogador está fazendo, lo que o jogador ha feito e também o problema que ele ha tenido. Quando eu falo de critério físico, é um critério que toda a comissão considera muito, muito importante. A verdade que he dicho também outra coletiva que ninguém pode discutir Neymar a nivel técnico, lo que estamos mirando, evaluando cada día, cada juego, su condición física, mas no só de él, de todos los jugadores que están aquí y de todos los jugadores que estamos evaluando en ese tiempo, porque la verdad es que ese equipo nacional tiene muita concurrencia. E aí, o que vocês acharam da declaração do Ancelotti? Tem razão, foi bem, né? De um jeito polido, ele deu também o seu recado. Tem muita concorrência. Não ficou amuado em relação à reação do Neymar. E é isso. E hoje quem manda é o Ancelotti. Ele tem um peso no mercado mundial dos técnicos de futebol suficientemente capaz de enfrentar qualquer situação, inclusive de deixar o Neymar de fora, caso ele queira e caso ele ache necessário, assim como o Felipão, por exemplo, deixou fora o Romário da Copa do Mundo de 2002 e foi campeão. Então a gente vai ver e ter uma certeza só um pouco mais à frente, quando afunilar essa questão de convocação da seleção. O Ancelotti disse hoje que tem 70 jogadores mais ou menos no Brasil com capacidade para disputar a próxima Copa do Mundo e no final das contas teremos 20 e poucos jogadores, né? Tem os goleiros, enfim, 23. E o Neymar está tentando ser um desses 23. Eu ainda acho que o Brasil precisa do Neymar. Ele estando inteiro fisicamente,
tecnicamente é uma consequência. O importante do Neymar é a parte física. A parte técnica, o próprio Ancelotti diz que não tem o que discutir, que todo mundo conhece. Nem convocar para observar ele precisa, porque o mundo já observou o Neymar durante muitos anos. Então a questão do Neymar é física. Se até a Copa ele estiver bem, naturalmente ele vai. Se não, fica em casa assistindo. Tô contigo. O Ancelotti ele é maior que o Neymar. O Neymar ele tem essa questão física que você também comentava aí. Eu entendo que ele não tinha que ser mesmo convocado nessa data FIFA agora. O Neymar não está jogando absolutamente nada no Santos. Agora, eu acho que o Richarlison também não deveria ter sido convocado. Pois é. Então, assim, são 2 pesos e 2 medidas aí também. Essa convocação tem pontos aí que a gente pode questionar do Ancelotti. Neymar, para mim, não vem jogando um futebol que faça com que ele seja convocado para a seleção brasileira nesse momento. Eu acho que quando a pessoa é convocada para a seleção, ela tem que estar apta para entrar e jogar 90 minutos. É isso. Não é 45, não é... Não, tem que estar apta para jogar. Né? E se o Neymar estiver apto para jogar 90 minutos, aí... Só uma coisinha, o Neymar ficou grandão para falar o que falou, porque ele jogou 90 minutos contra o Fluminense. Então, como ele aguentou jogar o jogo inteiro, ele ficou grandão para falar, tô aqui. A gente sabia, joguei, a gente previu aqui no Gazeta Esportiva, joguei. Na segunda-feira a gente falou, e esse tema vai estar na coletiva do Ancelotti. Pode jogar Por isso você tem que assistir nome, nosso programa, claro, aqui a gente não pode adianta jogar porque é o tudo. Neymar. A gente tá com o noticiário do Corinthians, já o Corinthians vai conversar com a gente? Silver, seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva. O clube está negociando a dívida que tem com o Memphis, é isso? Com a Avenida Paulista ao fundo, Michele, vamos falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. Memphis Depay tem valores a receber. Houve até um certo desgaste na relação nos últimos tempos. Corinthians deixou de conversar com o staff do Memphis, o Memphis chegou a faltar em treinamento sem justificativa. O Corinthians, para resumir a história, Michele, deve 11 milhões de reais em bônus, em metas alcançadas, como reza o contrato do Memphis, assinado com o Corinthians, por participação diretas em gol, por gols marcados, assistências, escalações, participações em jogos, toda essa parada aí. Então o Corinthians deve 11 milhões. O que aconteceu? O Osmar Stabile, no último domingo lá na Neoquímica Arena, após o derby, o jogo do Corinthians com o Palmeiras, conversou com os setoristas de maneira informal, eu estava presente, e ele explicou que houve agora uma reaproximação, que ele, Stabile, o Fabinho, a diretoria do Corinthians, está negociando com o Memphis, com o staff, o parcelamento. O Memphis estava chateado porque estava sem resposta, tanto que talvez tenha faltado por esse motivo em treinamento. A gente pode até fazer essa conexão. O que está acontecendo agora é que esses 11 milhões serão parcelados. O Corinthians está negociando o número de parcelas e vai quitar em doses homeopáticas os bônus, as metas alcançadas. O pepino número 2, ainda no mês de setembro, o Corinthians tem que pagar a segunda parcela das luvas do Memphis Depay pela assinatura do contrato com o Corinthians no ano passado. A primeira parcela foi paga e tem que pagar agora a segunda parcela, que vence na metade deste mês, o mês de setembro. O valor na casa de 6 milhões, 6,3 milhões de reais. É o valor da segunda parcela. Então tem os 11 lá das metas e bônus, tem esses 6,3 milhões da segunda parcela, e o Corinthians já vem pagando o que devia para o Memphis Depay, porque também, de acordo com o contrato do Memphis, caso ele conquistasse o Campeonato Paulista, por exemplo, só o Memphis receberia quase 5 milhões. Então ele teria a receber 4,7 milhões de reais. O Corinthians já se acertou com o Memphis Depay, pagou 2 de 3 parcelas. A terceira, pela minha apuração, vence também no mês de setembro. É mais ou menos isso. Já volto para falar de outros problemas financeiros, porque tem mais um transfer ban pingando na área que pode explodir a qualquer momento. O do Félix Torres já está ativo, um outro está a caminho e outros 2 pendentes. Tá de brincadeira. Quer dizer, ele solta a bomba e sai correndo. Que é isso? O Corinthians vai ter outro transfer ban? Segundo o Silvestre. Transfer ban ao quadrado? E fica uma pergunta no ar, né? Cubo. Fica uma pergunta no ar. Porque o acúmulo de transfer bans que acontece? Pode acontecer não só a proibição do Corinthians de contratar jogadores por algumas janelas, mas até em perda de pontos nos campeonatos em que ele participa. Então, de repente, hoje o Corinthians, que já está numa situação delicada na tabela do Brasileirão,
Imagina perdendo pontos por causa de transferban. Ele entra na zona do rebaixamento. Então vamos administrar a ansiedade, porque o Silvestre jogou uma bomba e saiu correndo. E agora tem que explicar isso aí também, o Silvestre. Você vai Silvestre. explicar isso direito, Silvestre. Não faça isso com a gente. Mas, por enquanto, então, o Corinthians dividindo, tentando parcelar com o Memphis Depay, fazendo... Tá certo, né? Tem que negociar, né? É o que tem que fazer. Até porque quem fez o contrato não foi o atual presidente, foi o outro que saiu correndo, né? Mas também estava na gestão do outro, né? É mais ou menos, né? Mas era o vice dele. Mas o vice não é da mesma chapa. No Corinthians, o vice é eleito paralelamente ao presidente, independentemente de chapa, de ser a favor ou contra, de ser oposição ou situação, não tem isso. É uma... Nada não. O famoso devo, não nego, pago quando puder. E se vai puder. parcelando e se puder. Turma, chegou a hora de acelerar com o Rodrigo França e o Momento Velocidade. Opa. Pode rodar a vinheta. Momento Velocidade. Oferecimento Bradesco Consórcios. Conquiste com quem mais contempla. Muito boa noite, Rodrigo. Tudo bem? A Fórmula 1, então, quer dizer que chega em Monza com a Ferrari em crise? Exatamente. Boa noite, Michele, Alex Miller, Zé Paz, você que está curtindo o Gazeta Esportivo. Tô vendo vocês falarem do Corinthians aí, tá lembrando muito a situação da Ferrari, viu, Michele? Porque a equipe abandonou com seus 2 carros no GP da Holanda e agora busca reação diante da torcida na Itália, onde o Lando Norris também precisa tirar a diferença de 34 pontos para o líder Oscar Piastri. E a gente teve boas notícias aqui no Brasil com a confirmação de Fefo Barrichello e Pedro Clerot na Fórmula 3, que é a categoria preliminar da Fórmula 1. E o Pedro Clerot, aliás, acelera na freca nesse fim de semana lá no Red Bull Ring. Fala pessoal, Pedro Clerot aqui. Bom, passando para anunciar para vocês que ano que vem vou estar correndo na Fórmula 3. Obviamente não posso anunciar com quem ainda, mas estou muito feliz de poder já anunciar aqui que eu vou estar no grid, vou estar aí competindo na Fórmula 3 ano que vem, fazendo 10 etapas junto com a Fórmula 1. Estou bem confiante e vai ser muito legal poder ali estar perto dos brasileiros com o Gabriel. Então vamos para cima, conto com a torcida de vocês, vai ser um ano super bacana. Gabriel na Fórmula 1, agora consequentemente o Rafa na Fórmula 2 e eu na Fórmula 3. É isso aí, Michele. 2 representantes, um filho do Barrichello e o Clerot, que a gente já mostrou aqui desde o kart, ganhando tudo aí, sendo campeão. E o Brasil também está em alta na Fórmula Regional das Américas, onde o carioca Bruno Ribeiro faz uma temporada impecável. Olha só, 3 vitórias, 12 pódios e liderança do campeonato. Ele subiu no pódio na etapa do Canadá nesse último domingo e mandou um recado pra gente. Fala pessoal, tudo certo? Esse final de semana a gente teve a etapa de Motorsport aqui no Canadá. Foi uma semana marcada por um acidente que eu tive no primeiro treino. Mesmo assim, a equipe conseguiu preparar o carro no mesmo dia. Dito isso, a gente começou a segunda corrida bem. A gente teve uma quebra. E na terceira, quando eu estava em segundo, meu pneu furou. Mas mesmo com menor performance, eu consegui manter a posição. Eu sigo líder do campeonato, mesmo com todas as dificuldades que eu tive. E a gente tem mais 2 etapas, uma em Virgínia e outra em Baga. Conto com o apoio de todos vocês e um forte abraço. Então, valeu, Bruno, que tem mais 2 etapas lá nos Estados Unidos, torcendo para trazer esse título para o Brasil. E aqui no nosso país, o fim de semana vai ser repleto de velocidade em Cascavel, onde teremos Turismo Nacional, Stock Light e Stock Car. E na divisão de acesso, Michele, o grande destaque da temporada vem sendo o Leonardo Reis, piloto que corre com o apoio do Bradesco e é o líder entre os estreantes. Fala pessoal da TV Gazeta, aqui quem está falando é Leonardo Reis, piloto Bradesco da Stock Light. Já estamos aqui em Cascavel para mais uma etapa. É agora que a gente está passando na metade do campeonato, a gente tem mais 3 etapas aí pela frente. Estou liderando o campeonato na categoria dos estreantes, sou vice-líder do campeonato na geral e é isso. Agora a gente tem mais metade do campeonato aí pela frente para tentar buscar essa liderança. Uou. Legal, boa sorte ao Léo Reis, que foi meu companheiro de equipe lá na Pro 500, campeão, né? E a cobertura completa da Stock Car, Michele, você confere aqui, domingo, no Momento Velocidade, 8h25, um pouquinho antes de vocês, no Mesa Redonda. Combinado, Rô. Muito obrigada, a gente se vê no domingo. Agora tá na vez do São Paulo no Gazeta Esportiva. Pois é, a Marina vai explicar por que o Tricolor não conseguiu contratar o atacante Marcos Leonardo. Vamos conferir. Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Pois é, ontem, último dia da janela de transferências, foi de muita corrida contra o tempo, cheia de obstáculos para o São Paulo, que tentou até o fim a contratação do atacante Marcos Leonardo, que pertence ao Al Hilal. No entanto,
a negociação acabou melando. Durante o programa de ontem, rolava a última roda de conversas entre representantes do atleta, representantes do São Paulo e do próprio clube árabe. No entanto, não aconteceu a negociação por conta de dinheiro. Dinheiro este que o São Paulo já havia deixado muito claro que não tinha para oferecer para o Al Hilal. Por isso até que o próprio Marcos Leonardo entrou na negociação, abriu mão de salário, abriu mão de algumas outras coisas ali para conseguir esse empréstimo de 4 meses até o final da temporada de 2025, mas o Al Hilal bateu o pé, não deixou barato, queria de fato uma compensação financeira por conta de todo esse trâmite, o que acabou não acontecendo. Então, um tempo antes do fechamento da janela, que aconteceu às 23h59 de ontem, o São Paulo desistiu oficialmente da contratação do Marcos Leonardo. Diante disso, a janela de transferências foi da seguinte forma para o São Paulo. Contratou o zagueiro Rafael Tolói, que veio de forma livre, estava livre no mercado depois de não renovar com a Atalanta da Itália. Teve a contratação do lateral direito Mailton, que estava emprestado a Chapecoense, do Metalist da Ucrânia. Aí, por conta de um perdão da dívida, o São Paulo conseguiu trazer o jogador até dezembro de 2027. E, por fim, ontem mesmo, o tricolor anunciou Emiliano Rigoni, que retorna aí para ser comandado pelo Hernan Crespo. O contrato vai até o final deste ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Tá certo, gente? Então eu volto com vocês aí para vocês comentarem a janela do São Paulo e toda essa frustração causada pelo Marcos Leonardo. Até! Puxa vida, e agora? Não veio. Gente do céu, mas ó, posso ser sincero com um negócio? Eu acho que estão superestimando o Marcos Leonardo. Eu estou escutando desde ontem, anteontem, todo mundo falando do Marcos Leonardo como se fosse a mistura do Romário com o Ronaldo Fenômeno e o Adriano Imperador. Calma, gente. Tá precisando, tudo né, bem, mas no momento do São Paulo. O Marcos Leonardo não veio e agora. Mas ele é muito bom. Tudo bem que ele é muito bom, mas assim, puxa, que desespero, calma. Sabe? Ele ia jogar aqui 2, 3 meses e ia voltar para lá, não deu certo, não deu. Não tem que também fazer disso o muro das lamentações do São Paulo e chorar e sabe, ficar em desespero e sair passeata na rua. Não deu, paciência, toca a vida e, sabe, tudo bem, seria um bom reforço? Seria, mas beleza, porque é São Paulino, então deveria ter vindo. As coisas eu acho que não foram conduzidas da melhor forma, principalmente pelo staff do jogador. O São Paulo estava na dele, tentou, fez os contatos, agora pelas informações que eu tenho, o jogador, por meio do seu staff, forçou a barra com o pessoal de lá. E eles não gostam de serem colocados na parede, né? Eles normalmente têm uma postura muito mais de mandado que de receber ordens. E quando vem um jogador que tem contrato, tentar colocar na parede, eu quero ir porque eu quero disputar a Copa do Mundo, eles não estão nem aí para isso. Eles estão lá com o jogador, é ativo deles, e não quero pagar salário para ele jogar em outro lugar, fica aqui, tem contrato, obedece, ponto final. Lá é assim que funciona. Se você tem contrato... Não tem o que fazer, o time tem um contrato com você é jogador do Al Hilal. Sim. O Al Hilal não quer te liberar, não tem o que fazer. Agora, o problema, Alex, é que o São Paulo tem poucas opções, tem muitos jogadores no DM. Tem jogador, Caleri, André Silva, aquela coisa toda. Então, assim, o Marcos Leonardo, lógico que ele não é a mistura do Romário com o Ronaldo, com ninguém. Mas assim, o São Paulo também queria muito venha a nós e pouco a vosso reino. É isso. Vem aqui, a gente não vai pagar salário, o Al Hilal vai pagar. Aí, o Hilal paga o Uber no aeroporto, paga a casa, paga a comida, paga o lanche no aeroporto. Aí o Al Hilal deve ficar pensando, gente, o que esse pessoal do Brasil pensa que nós somos o quê, né? Somos trouxas? Aí não dá também. Aí, então, sabe, o São Paulo teria que compensar de alguma forma, porque tudo Al Hilal... Né? Pelo menos, né? Mas que é tudo, aí não dá também, né? A gente vai falar do Crespo agora, do Rigoni, e o Rigoni que chegou. O Rigoni, quando saiu lá atrás no São Paulo, é bem verdade, deixou saudade, a torcida gostava. Agora tem que ver que Rigoni que é esse que chega aí, exatamente. 4 anos, já passou muito tempo. Tem então, que ver assim, mesmo. O São Paulo contratou agora um jogador sonhando que ele faça o que ele fez lá atrás. Eu nem me lembrava que ele existia ainda. Exato, então, tava lá. Eu não sei, assim, em futebol, eu acho que futebol é a única coisa que o tempo não é muito favorável. É a mesma coisa o Tolói, Michele. O Tolói. De 10 anos atrás. O Tolói que jogou na seleção da Itália sei lá quantos anos, beleza. Agora o e no São Paulo, 10 anos lá. Em outras coisas a experiência é muito boa, mas no futebol é muito joelho, é muita perna, é muita hérnia, é muita coisa, né? Bom, agora do Kevin, né? Que beleza pingar um dinheirinho no caixa. Nosso querido José Paz, que aqui se encontra ao nosso lado, levantou os valores da negociação. Desculpa.
desculpa. Aliás, o Zé levantou os valores que o Verdão ganhou só nesse ano com atletas que não chegaram a brilhar como grandes destaques do clube, ou que já saíram há algum tempo, mas ainda, estão rendendo para o Palmeiras. Dá uma olhadinha. Puxa, bem que podia ter isso aqui na Gazeta, né? Porque a gente revela tantos craques, né? Já pensou como a gente ia ser bilhões, só de craque que a gente revela? Então, olha, o Zé levantou o atacante Thales, os zagueiros Felipe Jack, gente, nossa. Gostou? Gabriel Vareta. Que pouca gente ouviu falar, Pedro né? Felipe, pois é. O próprio Kevin, esse a gente, sim. né? Sim. Tem também Gustavo Mancha, o Wesley, que não é o Safadão, e o Cauã Moraes. Ao todo, essas negociações aí de muitos atletas que a gente nem ouviu falar, renderam 142 milhões de reais aos cofres do clube, José. Pois é, tem muitos jogadores aí que nem estão no Palmeiras mais, só que o Palmeiras ainda detinha valores, detinha percentual desses caras, e aí esses caras foram sendo vendidos agora nesse ano. Coisa boa. E aí continuou pingando. Por exemplo, o Wesley, que a gente comentou ontem aqui. O Wesley estava lá no Inter, foi vendido para o Qatar, pingou na conta do Palmeiras, o Palmeiras tinha 50%. E não foi uma pingadinha, não, foi uma cascata. Uma pingada. Foi legal. Então, assim, o próprio Cauã, que é um menino que pouca gente se lembra. O Kevin, pô. O próprio Kevin foi lá pro Fulham por uma bolada, 40 milhões de euros, muito dinheiro. E aí o Palmeiras tinha 10%, mais 2% do mecanismo de solidariedade da FIFA, porque o Palmeiras é o clube formador. E o Palmeiras ainda tem 20% de uma futura venda do Kevin. Sim. Então o Palmeiras está se amarrando muito bem e com esse valor todo, o Palmeiras já consegue, por exemplo, aí, pagar a contratação do Andrés Pereira, que também tem aquela questão dos 5 milhões a ser abatidos. Enfim, o Palmeiras vai se armando muito bem nos bastidores, nessa relação com as crias, com jogadores que às vezes não estouram no time profissional, mas são emprestados ou que fazem poucos jogos no time profissional, e ele acaba conseguindo recolocar esses jogadores em outros times, em outros mercados e ainda assim manter um percentual desses jogadores e continuar lucrando. É um trabalho assim que o João Paulo faz lá, excelente nos últimos 10 anos, profissionalizou a base do Palmeiras e vem dando todos esses resultados aí, o Alex. O Andrés Pereira não custou nem metade desse valor que o Palmeiras arrecadou com esses 64 milhões de reais. Né? Claro que você pode analisar o copo meio cheio e meio vazio, e analisando o meio vazio, esse dinheiro que o Palmeiras ganhou com todas essas negociações bem feitas, gastou também de uma maneira assim... Você vai falar do Sousa? Ao Deus dará, vai falar com do Facundo. 700 milhões, que ele deu 700 então, milhões de gasto, né? Facundo, Sousa e Micael custaram isso aí para o Palmeiras. Então você pode pensar também, de um lado o Palmeiras ganhou em negociações muito bem feitas, em vendas muito bem feitas, ao mesmo tempo contratou mal outros jogadores. Ah, mas eles podem ainda crescer, evoluir? Claro que podem, né? Podem. Acho que todos nós podemos evoluir e deveremos evoluir. Só que neste momento, analisando o que nós vemos hoje em campo, o dinheiro gasto nesses 3 jogadores principalmente não foi bem gasto. Vamos ver se no futuro as coisas mudam, né? O Micael deu uma iludida no começo. Putz, né? deu. O Micael, quando chegou, o pessoal achou que era o Beckenbauer ali, né? Nossa senhora. Até ele acreditou nisso. Tava jogando demais. Aí, de Calma, repente... gente, calma. Mas vai vocês são levando muito tempo. impacientes. Vocês têm que esperar um pouco mais. Vocês são muito impacientes. Tem que esperar um pouquinho mais, né? O Rafael Veiga chegou jogando? Não, ele foi emprestado 2 vezes antes de explodir. E agora já faz 2 anos que tá passeando. Agora já acho que... Mas não é mentira? Talvez, não tá jogando bem. 2 anos que ele não joga nada. Não, 2? 2? Não, 2. 2, Michele. Ele fez um monte de pênalti aí. Que pênalti? Nem isso ele tá acertando mais. Dá licença. Não, para. Não E faça tá com assim. pubis ruim da Não fale assim. Não fale assim. Problemas pubianos. Olha, os clubes da primeira divisão continuam promovendo mudanças de treinadores. O Atlético Mineiro anunciou a contratação do argentino Jorge Sampaoli. Olha... para onde ele foi, assinou o contrato até o final de 2027 e com certeza não fica, né? Tomara que a cláusula seja boa para se ele sair de lá. E ele vai substituir o Cuca. E o Cuca está desempregado, então? Puxa, já o Fortaleza demitiu o português Renato Paiva depois de apenas 10 jogos, com uma vitória só. Engraçado, né? O Fortaleza sempre foi elogiado pelo profissionalismo, pelo planejamento, aí tira um técnico depois de mais de 3 anos e demite o outro depois de 3 meses. 10 jogos, 10 jogos em menos de 3 meses, né? E agora o que se fala é no Eduardo Batista, porque o Fortaleza quer um técnico que priorize um pouco mais a arrumação da defesa. O Eduardo Batista está no Criciúma brilhando. Eu gosto muito. Ele assumiu o Criciúma na zona do rebaixamento na Série B e hoje está no G4 da Série B. Criciúma hoje estaria na Série A graças ao trabalho do Eduardo Batista ao longo desse ano. De repente, não sei se o Eduardo Batista sairia agora do Criciúma para assumir o Fortaleza que vai cair para a Série B provavelmente.
Então, Mas, gente, aquele negócio que não podia sair do time, não podia demitir. ficou na teoria, né? Aquilo lá não existe Não mais, vingou, não lembra? né? Como que era aquela regra? Sim, tinha uma regra que você não poderia... Demitir treinador, Sim. dois treinadores por ano. Mas não tinha uma vingou, coisa não. assim? Não vingou. Aqui, É esse tudo tipo de mentira. regra, Não é tem mentira, como. foi tentativa, Não, né? mas não existe mais. Não. Ô, Michele, Eu sabe tô qual é o vendo que problema? estão demitindo treinador a roda agora. O que o Atlético Mineiro quer com o Sampaoli? Vamos Mas lá, eu o gostei, viu? Sampaoli. Eu gostei. Confusão. Ele não faz um trabalho bom desde, sei lá, o Santos, quando ele pegou e foi vice-campeão brasileiro. E faz muito tempo isso. O Sampaoli, ele vive desse trabalho no Santos, ele vive do trabalho que ele fez na seleção chilena no meio da década de 2010. O Sampaoli, o último trabalho dele no Flamengo, brigou lá, o auxiliar dele socou o Pedro. Brigou com Aí, todo mundo. no Sevilha, o Sevilha foi mal pra caramba lá no Campeonato Espanhol. Então, assim, o Sampaoli, ele vive do passado muito longínquo do trabalho dele. Sabe, ele não tá nessa crista da onda toda. Vai chegar lá no Atlético Mineiro, vai pedir 83 reforços. Vão contratar Aí 3. que tá, eu acho que não. Eu acho que ele chega a um time que já tem grandes jogadores. Mas ele vai pedir. Diferente Ele do Santos. gosta disso, né? Mas ele vai chegar e pedir. Diferente do Santos, que ele ia pedir e com razão. No Atlético ele não vai ter razão e não vai ter força para pedir. Ele pode até pedir, mas já está chegando e fala, não tem. Aí eu acho bom que ele tá lá pros lados de Minas Gerais. Eu gosto dele, cara. Eu gosto dele longe. É um personagem legal pra Pelo nós. amor de Deus, eu gosto dele lá, pra lá. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quero falar sobre a Jovem. A Gazeta Esportiva faz um contato imediato, direto com o estudo do podcast #tá no jogo. Que recebe hoje o técnico da seleção sub-23 do Egito, Rogério Micali. Muito boa noite, Rogério. Na sequência do Gazeta Esportiva, você que está em casa vai assistir youtube.com/Gazeta Esportiva, vai ver esse papo super bacana. É um prazer ter você aqui, Micali, no Gazeta Esportiva, nosso campeão olímpico, com tanta história no futebol. E eu começo aproveitando a sua história com a amarelinha para perguntar, Micali, o que você está achando do começo do Carlo Ancelotti na seleção brasileira? Boa noite. Boa noite, Michele. É um prazer estar com vocês. É um prazer retornar a São Paulo e estar na casa novamente. E em relação à seleção, eu acho que nós temos um treinador hoje de ponta, mundial, sabe o que faz, tem experiência em vários países, né? Em situações diferentes. É o caso do nosso, é uma nova experiência, mas ele traz essa bagagem muito grande. Eu acredito muito no potencial, no que ele já demonstrou em toda a sua carreira. Eu acho que ele tem muito a somar para a gente, eu acho que ele tem a cara do futebol brasileiro, assim, tem características importantes de entender a nossa cultura, de entender o nosso futebol, e eu acho que a gente está entregue em boas mãos. Eu tenho muita expectativa de que a gente possa fazer uma campanha muito boa na Copa do Mundo, que para nós é ganhar, né? Não tem outra. Segundo lugar para a gente não serve. Então a expectativa nossa é de um bom trabalho. Verdade. O Micali que está no Egito, né? Agora, daqui a pouco eu quero saber mais do trabalho dele lá no Egito. Quero saber se ele conheceu as pirâmides, se ele gosta da comida lá no Egito. Fala, Alex Miller, pergunta para o Rogério Micali, nosso convidado. Boa noite, Rogério Micali. Seja bem-vindo aqui à nossa Gazeta Esportiva. Micali, eu queria saber a sua opinião particular em relação a todo esse assunto que é sempre debatido sobre técnicos estrangeiros no Brasil, culminando com, pela primeira vez, um técnico estrangeiro indo dirigir o Brasil numa Copa do Mundo. E você hoje vive essa experiência inversa. Você é um brasileiro, por exemplo, trabalhando no Egito, só que tem profissionais brasileiros que preferem não aceitar tanto assim esse intercâmbio. O que você pensa em relação a isso? Muito bom. Bom, acho que o futebol no mundo está cada vez mais globalizado, né? Eu vejo isso na África, na Ásia, onde eu já trabalhei. São mercados que buscam essa diversificação de trabalhos, né? Francês, espanhol, português, brasileiro, japonês. Eu já enfrentei várias escolas no mundo, né? Eu acho super interessante, não poderia ser diferente, que hoje eu trabalho em um outro país, né? Meu mercado ele se tornou um mercado fora do Brasil. Agora nós temos que tomar muito cuidado também, né? Para não se tornar uma situação de só se trabalhar por ser um estrangeiro, achar que só por ser estrangeiro ele é melhor preparado do que os locais. Eu acho que tem uma geração no Brasil muito boa de treinadores. Eu estou acompanhando o Campeonato Brasileiro, eu vejo alguns trabalhos importantes, com boas ideias, que precisa de paciência, de dar tempo ao treinador,
que muitas vezes o estrangeiro ele chega no Brasil com mais segurança, né, contratual principalmente, para desenvolver o seu trabalho. Eu acho super saudável. Agora, não pode reger a qualidade do profissional a sua nacionalidade. É isso que eu questiono um pouco. Mas eu acho super saudável. Com certeza. José Paes, sua pergunta para o técnico Rogério Micali. Micali, grande abraço para você, prazer ter você aqui no nosso programa. O Micali foi campeão olímpico com o Neymar. O Neymar era o capitão do time, então eu queria saber do Micali como é que foi a convivência com o Neymar, como que ele vê o Neymar inserido nesse processo de seleção brasileira, de busca do hexacampeonato, se ele entende que o Neymar tem que fazer parte desse processo, e mais ainda, se o Neymar tinha que ser convocado agora ou não, o que o Micali entende em relação aí a Neymar, seleção brasileira, e agradecendo novamente a presença dele aqui. Prazer falar contigo. Bom, em relação ao Neymar, eu sempre digo, o Neymar para mim é o expoente da geração, é o jogador que faz diferença, eu vivi isso, eu convivi com ele nos treinamentos, vi o potencial de perto daquilo que pode fazer, que ele tem capacidade de fazer. Eu ainda acredito que o Neymar é o nosso maior talento ainda, eu acredito que ele é bem condicionado, ele concentrado, que é um cara que é vencedor, é um cara que gosta de ganhar, é um cara que não gosta de perder jogo. Eu acho esse espírito super importante em qualquer lugar, em clube, seleção. Eu vejo assim, o critério que foi adotado para não convocá-lo, aí só o Ancelotti sabe o que ele está construindo com essa nova cara da seleção. Volto a dizer, um cara super experiente, um cara rodado, se ele achou por bem não levá-lo agora, por algum motivo. E a gente tem que respeitar isso. Eu acho que o Neymar também respeita isso. Agora, o Neymar ter que provar algo para alguém não é querer engrandecer o Neymar, que ele está acima de tudo, mas ele não precisa, a gente sabe o que ele pode render. Eu vi uma entrevista do Ancelotti falando sobre isso. Não se questiona tecnicamente o que o Neymar pode oferecer para a seleção. Questiona talvez o momento que ele está se construindo novamente fisicamente, tecnicamente, muito tempo parado. Então eu acho que o Neymar é imprescindível, eu acho que ele ainda é o jogador que pode fazer diferença pra gente. É verdade, Micali. Puxa, daqui a pouquinho, na sequência do Gazeta Esportiva, tem Rogério Micali. Só uma curiosidade, Micali, lá no Egito, como é que é? O que você mais gosta do Egito e o que você acha mais difícil de trabalhar lá no Egito? Bom, o que eu gosto do Egito o povo para mim é um espetacular. Me senti em casa, é minha segunda casa, eu falo. O Egito são muito acolhedores, parece muito com a gente. Eu vivi num local perto do Rio Nilo, também é um lugar que eu tenho muito carinho. E o que eu acho assim que é mais difícil para mim lá foi o trânsito. O trânsito é caótico. Apesar que em São Paulo nós não estamos muito longe disso. Mas aqui, pelo menos, os carros ainda não batem muito. Lá se bate muito e segue a vida, né? É verdade, o trânsito do Egito é insano. Não tem como atravessar aquelas avenidas lá. É uma doideira mesmo. Você já foi conhecer as pirâmides? Já, né? Tive lá. Era um sonho para mim. Eu sou um cara que gosta muito de história. Não só as pirâmides, mas fui em Luxor. Toda a história egípcia, ela sempre me encantou muito. Então eu pude acompanhar tudo isso de perto. Para mim foi uma experiência encantadora. Muito bem, Rogério Micali, muito obrigada pela participação aqui no Gazeta Esportiva. Na sequência do programa, hashtag tá no jogo, youtube.com/hashtag tá no jogo, com entrevista ali o Luca Castilho, Gabriel Assis entrevistando o técnico Rogério Micali. Um beijo para você e logo ele já vai voltar, quinta-feira já volta pro Egito, senão a gente arrastava ele pro Mesa Redonda também. Beijão. Vai ser uma conversa faraônica, hein? Vai ser uma conversa maravilhosa. Ô, Egito, eu também gosto do povo do Egito. Eu sei que você gosta. Eu gosto. Faraó. Fiz um... Ele tá perguntando, diretor. Fez amizade? Amizades, claro. Bom, fui fazer um curso de egiptologia, sério lá. 20 dias lá. Bom, deixa eu falar. A língua? Não pode. Deixa eu falar. Qual time paulista fez a melhor janela de transferências? É claro que deu Palmeiras, né? Santos? 40% dos Pela votos? necessidade, talvez, né? O Santos precisava fazer alguma coisa. Ou porque tem muito anti votando. A opinião do povo é essa. Então eu vou pro portal agora falar com o Alexandre Silvestre, gente. A gente esqueceu de chamar o Silvestre de volta. Esses transfer bans, pode acontecer o quê? Eu quero saber. Ô, Silvestre, volta pra conversa, porque você jogou a bomba no ventilador e saiu correndo. Pode perder o Corinthians ponto. Tá sendo cobrado de novo pelo Tadjeres, é isso?
O Corinthians deve ao Talleres da Argentina, pela negociação do Rodrigo Garro, 23 milhões de reais. E o Talleres não quer conversa. O presidente do Talleres está muito chateado porque na gestão anterior o Augusto Melo, pares dele, não atendiam aos chamados. Algo parecido aconteceu com relação ao Santos Laguna e o Félix Torres. E quem está administrando isso é o Osmar Stabile. Ele já não conseguiu acordo no caso Félix Torres e também não conseguiu acordo com o Talleres no caso Rodrigo Garro. O Corinthians deve 23 milhões, já foi punido pela FIFA em fevereiro desse ano. Só está faltando a Corte Arbitral do Esporte, que é uma espécie de Supremo da FIFA, homologar e comunicar ao Corinthians que pode tomar um segundo transfer ban. Essa história foi muito bem apurada pelo nosso colega, o André Costa, repórter do site gazetesportiva.com. Quem quiser mais detalhes, entra lá no site, dá uma espiadinha, dá uma lida na reportagem dele, que tem todos os detalhes. E existem outros 2 processos de transfer ban pendentes que podem explodir a qualquer momento. 40 milhões que o Corinthians deve para o Rojas, aí é uma dívida para com o jogador. E mais 6,7 milhões pelo empréstimo do Maicon. Aí, no caso, a dívida de 6,7 milhões de reais é do Corinthians para com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Cruzeiro, respondendo a pergunta aí de vocês, o Cruzeiro em 2020 tomou uma punição de acúmulo de transfer ban e perdeu 6 pontos para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2020. Então, assim, a punição automática é se bate na corte arbitral, sem acordo, a corte arbitral ativa o transfer ban. E o que é o transfer ban? Você não pode registrar novos reforços, você não pode registrar, mesmo que você contrate o jogador, ele não vai poder jogar nenhuma competição. Então essa é a punição. O Cruzeiro sofreu, além da punição do transfer ban, por acúmulo de inadimplência, ele perdeu 6 pontos, poderia até ter sido rebaixado, mas no caso de perda de pontos e rebaixamento, a análise da FIFA, pelo que eu entendo da lei da FIFA, é uma análise mais subjetiva, não é uma punição imediata como essa que o Corinthians já sofreu pelo não pagamento do Félix Torres. Puxa vida, Vamos mais aguardar, uma né? bomba para o Corinthians administrar. A grande verdade é que o Corinthians é o famoso cobertor curto, né? Eles têm muitas dívidas, então você tem que escolher qual que você vai pagar, e tem essa questão toda com o Memphis. Esse contrato do Memphis, assim, tem que pagar o cara, porque fez o contrato com ele. Mas é uma completa loucura você pagar esse tanto de dinheiro por um jogador. Tem o salário, aí se ele espirra ele ganha 10 milhões, se ele pisa com o pé esquerdo ele ganha mais 5. Aí, sabe, então é uma loucura. Esse contrato é muito dinheiro por um só jogador, que é um bom jogador, que de fato eleva aí a qualidade técnica da equipe. Mas não vale tudo Mas isso. não vale, não é que não vale, o Corinthians não tem como pagar. Então, por isso? É por isso que está nessa situação. Agora tem mais essa com o Garro. Então toda hora acaba surgindo uma coisa que administrativamente fica difícil de você comandar o clube dessa forma. Então muitas questões aí financeiras para você resolver num curto espaço de tempo, Alex. É o Matias Rojas. Você tem um transfer ban à vista aí por causa de um jogador, cara. Que já saiu faz tempo. Que não fez nada pelo Nada. Corinthians. Você imagina, você tem que gastar 40 milhões de reais ou fazer um acordo em cima disso para que você não sofra um transfer ban por causa dessa situação. É um negócio de louco, cara. Um negócio maluco e que só acontece com um clube completamente desorganizado como é o Corinthians há muito tempo. Se a partir de agora vai mudar sob o comando do Stabile, a gente não sabe. Tomara que sim. Porque isso aí tá virando um saco sem fundo, cara. Muita coisa para ele administrar. Eu sei. Então, assim, ele vai ver, vamos ver o que vai fazer. Então, não dá pra fazer loucura. O que não dá é para um time como o Corinthians continuar contratando a rodo, ao passo que outros que são mais responsáveis não contratam justamente. Não dá tempo para mais nada, Não? só para dizer tchau, Alex, tchau, Zé Paz. Amanhã a gente volta com muito mais. Um beijo. Transfer ban para nós. É verdade.